A tecnologia paulatinamente avança no mundo de uma forma geral. E é inegável o quão importante ela é no cotidiano. Por um outro lado, obviamente, esses avanços para a modernidade vêm com uma série de vantagens, mas traz também algumas desvantagens. E acaba que situações interessantes como a internet, com seu avanço, né, a possibilidade das redes sociais, a questão da globalização, que ficou cada vez mais ágil, né, mais intensa, e também todos os processos que isso trouxe para o cotidiano das pessoas, acabou também por propiciar o que muitos especialistas estão chamando do uso excessivo de telas. Porque você está com o seu celular, então você está ali vendo redes sociais, acompanhando WhatsApp, um Telegram, alguma coisa nesse sentido. De repente, você está trabalhando na tela do seu computador e quando você resolve que é uma hora de descansar, você vai para outra tela, que é a tela da TV, que também, por sua vez, chega com uma grande quantidade aí de plataformas de streamings. E aí fica a questão, como que a nossa vida, o nosso cotidiano fica diante desse processo praticamente abusivo no uso de telas para o dia a dia? E esse assunto foi base de uma pesquisa feita pela pesquisadora da UFMG, com quem a gente vai conversar agora, porque que ela se interessou em falar sobre esse tema, porque ela se interessou em pesquisar sobre o assunto. Muito bem, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui para poder conversar, bater esse papo, né, sobre esse assunto tão importante e que agora está onipresente nas nossas vidas, né, que são as telas. Então, respondendo a essa questão mesmo de onde surgiu esse desejo da pesquisa, a gente tem um ambulatório, né, que investiga essa questão da atenção e a hiperatividade ali na UFMG, e a principal queixa dos pais é com relação à atenção que as crianças não conseguem manter, concentrar para os estudos. Então, pais e professores cada vez mais preocupados, né, com essa questão da atenção. E com isso, a gente tem percebido que, às vezes, os pais, eles passam os celulares ou consoles de joguinhos de tela para que essas crianças tenham um momento ali de mais tranquilidade, para que eles possam também dedicar às suas tarefas. E então ele vai desenvolvendo aquela relação com aquele dispositivo, e ele não pode usar aquele dispositivo, por exemplo, em sala de aula. Na sala de aula, ele tem que estar junto com os professores, se ater ali à sua mesa, à sua cadeira, aos seus cadernos. Então, estava se transformando num paradoxo, né? Para a criança ficar quieta em casa, às vezes, ela recebia um celular com joguinhos e com conteúdos chamativos. E aí, dentro de uma sala de aula, sem tantos estímulos, né? Onde ela não podia rolar uma tela de celular, não podia fazer um touch, tudo ela tinha que ali pegar com calma e escrever, a concentração estava ficando muito complicada. Então, o ambulatório estava cada vez mais sendo procurado por esses pais e também incentivado pelos professores, para que a gente pudesse, então, avaliar essas crianças. Então, inicialmente, a pesquisa, ela tinha um foco presencial de um experimento, onde a gente ia fornecer a crianças entre 6 e 12 anos, que é uma idade, né, de escolar, a gente ia fornecer um determinado tipo de tela, um joguinho, alguma coisa, e a gente ia avaliar a atenção concentrada dessa criança antes e depois dessa exposição à tela. Ocorre, né, que, infelizmente, com o advento da pandemia, o ambulatório ele ficou fechado durante muito tempo. Essa era a pesquisa do meu doutorado na época, e nós, então, tivemos uma mudança grande no foco da pesquisa. Nós mudamos, então, para avaliar o efeito, né, da tempo de tela, e aí a gente fala tempo de tela, é aquele tempo diário gasto com todos os tipos de tela, seja para estudo, para trabalho e para entretenimento. Então, essa nova pesquisa, a gente deu foco para a influência desse tempo de tela na saúde mental de crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? O que vai refletir
todo o ciclo vital, porque muitas vezes a pesquisa que fala do ciclo vital é como se você tivesse que acompanhar a pessoa desde que nasce, todas as modificações, as estratégias que ela consegue fazer para poder enfrentar todas as fases da vida, mas para a gente fazer um tipo de pesquisa, você teria que acompanhar a pessoa até o fim da vida, e aí o pesquisador também ia embora junto, né? Então, nós fizemos em revisão sistemática, e por meio da revisão sistemática, a gente consegue fazer o estudo em todas as fases da vida de uma só vez, numa coorte, que a gente chama, né, numa grande quantidade de população envolvida, então foi mais de 2 milhões de pessoas, e a gente conseguiu fazer com representantes dos 5 continentes, então até o sul global, que é um local onde nós temos países mais em desenvolvimento, com, né, menores condições econômicas, todos eles estão representados nesse estudo, e a revisão sistemática também, ela é o padrão ouro aí da evidência científica, né, utilizada para a definição de vacinas e tratamentos. Então, a gente foi muito feliz na escolha dessa metodologia, devido aos resultados bem robustos que nós conseguimos com relação a isso. Quando a gente fala em tempo de tela, dá para explicar, ou tem uma definição do que pode ser exposto em termos de criança, de jovem, de adulto? Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde estabelece que a criança pode isso, adulto, bebê. Vocês tinham essa base para o início desse estudo? Sim, sim, nós tínhamos, né, já está definido, tem definições de 2001, depois tem definições de 2013, e tem definições pós-pandêmicas também. Mas, infelizmente, a gente tem definições para crianças até 5 anos e de crianças de 5 anos até adolescência. Então, crianças até 2 anos, 0 de tela até antes da pandemia. Com o advento da pandemia, a Organização Mundial de Saúde e a Academia Brasileira de Psiquiatria, perdão, Americana de Psiquiatria, ela definiu que poderia flexibilizar, que crianças até 2 anos poderia ter um contato com seus parentes, né, com seus pais, via chamada de celular, chamada de vídeo, mas sempre acompanhada de um adulto. Então, essa foi uma flexibilização em tempos pandêmicos, mas mantém-se que criança, né, de 0 a 2 anos, o ideal é que não tenha contato com telas, não seja exposta às telas. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia de exposição às telas. E de 5 anos para frente, então a gente entende até a adolescência, 2 horas de tela por dia. E aí, para os adolescentes, a partir, né, que hoje também está mudando, que o ECA, por exemplo, coloca de 12 a 18 anos, alguns países, né, colocam de 13 a 18, mas a própria Organização Mundial de Saúde já está colocando de 10 a 19, né, essa adolescência, e a gente tem uma tendência aí que ela vá esticar um pouquinho mais, porque os adultos jovens, eles têm ficado cada vez mais imaturos socialmente, né? Mas com relação aí à adolescência, a gente não tem uma diretriz estabelecida, e então a gente mantém essa diretriz de 5 anos até a adolescência, de terem 2 horas de telas por dia. Para os adultos fica muito complicado a gente estabelecer isso, mas uma agência canadense que está relacionada à questão de quantos passos, né, a questão da quantidade de movimento que é saudável para o adulto, né? Então, quantos passos por dia, quanto tempo sentado, aquelas coisas do sedentarismo. Essa agência canadense, ela definiu 3 horas de tela, no máximo, para os adultos, para entretenimento, porque a gente sabe que o adulto, às vezes, passa 8 horas por dia de trabalho com tela, e depois ainda tem alguma hora de estudo também com tela. Mas a tela para entretenimento é aquela que vai ter um impacto maior, sobretudo nos hábitos alimentares. Então, as pessoas têm aquele comportamento do lanche, igual quando você vai maratonar séries, né? Você começa a levar lanches ali para o sofá. Então, você fica muito tempo sentado, com um gasto calórico muito abaixo do que você está consumindo. Então, você tem o comportamento sedentário e o problema alimentar junto,
Então, eles colocaram até 3 horas de tela de entretenimento para adultos, visando essa parte da saúde, sobretudo física, né? Para os idosos, a gente não tem nenhuma diretriz ainda formada. O estudo com idosos, a gente imaginava que ia ter, assim, uma aversão à tecnologia, né, pelo fato dos idosos eles não serem nativos digitais, eles não estarem encaixados aí entre os millennials e tal. Nós tínhamos só os baby boomers, né, que logo depois da guerra tiveram vários filhos, então a gente imaginou que essa faixa etária ela seria meio aversa à tecnologia, e os resultados foram surpreendentes. Nós vemos que todos os estudos que pesquisaram um evento, que não é um efeito, fenômeno, que a gente chama de nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, todos os estudos que avaliaram os idosos com relação à nomofobia, 100% deles encontraram aumento da nomofobia, ou seja, essa dependência, esse medo de ficar sem o celular. Então, não existe ainda uma diretriz para os idosos, mas a gente vê que a gente vai precisar pensar nisso, porque eles já estão dependentes de celulares. Entre os adultos, a gente tem ainda, não com relação à saúde mental, etc., mas com relação, pelo menos, à saúde física, está delimitado pelo Canadá, até 3 horas por dia de tela para entretenimento, que é aquela que a gente viu que foi mais prejudicial, e para as crianças, até 2 anos, 0 de tela, até 5 anos, 1 hora de tela, e de 5 até a adolescência, 2 horas de tela por dia. A definição, ou esse, né, esse planilhamento, ele é super interessante, mas o mais difícil é fazer ele acontecer, né? Colocar isso na prática. Até porque se a gente fizer o somatório das telas todas, as pessoas tiram o tempo até de sono, que acabam perdendo, e vão de madrugada para frente de uma tela. Fazendo um recorte, Renata, pensando em crianças e pensando em jovens, né, ou juntando essa questão de quem está no ensino fundamental até o ensino médio, dá para vocês, né, no seu estudo, foi possível fazer conclusões mostrando, por exemplo, a relação ou o impacto positivo ou negativo disso em relação à saúde mental? Sim, sim, nós tivemos essa faixa, né, que foi bem estudada, e nós tivemos um resultado até que nos impactou bastante, porque a gente já prevê que na relação das telas e o adolescente, a gente já prevê um certo impacto com relação à saúde mental, porque o adolescente, para ele, a opinião dos pares é muito importante, a questão do bullying é muito forte, sobretudo na escola, né? Então, o que que os outros estão pensando de mim, das minhas atitudes, dos meus micos que eu estou pagando, essas coisas, para eles é muito importante. Mas nós vimos também um resultado bem surpreendente com relação às crianças, né? Que mais de 70% das crianças dos estudos que investigaram, por exemplo, depressão e ansiedade em crianças, mais de 70% deles encontraram essas crianças deprimidas, inclusive até mais do que a ansiedade, foi encontrado próximo de 80% crianças deprimidas. Então, a gente viu que a base disso não estava só com relação a ela ficar exposta à luz da tela, né? Tinha a ver também com o conteúdo, mas quando a gente foi destrinchar para poder interpretar os resultados para o leitor, a gente percebeu que uma das coisas é a falta do relacionamento com os pais. Então, elas ficam entregues, às vezes, às telas, mas aquela parte presencial com os pais das brincadeiras, a diversão, o riso, o contato, né, sentar à mesa juntos, tudo isso diminuiu muito. Então, muitas das coisas que as crianças estavam manifestando era mais em relação a chamar a atenção dos pais para que ela voltasse a receber aquele tipo de atenção, né? Então, a gente viu, sim, esse impacto com relação aos adolescentes, né? A ansiedade e depressão também esteve presente, muito próximo da porcentagem das crianças, também entre 70% e 80%, mas em cada fase, né, tanto na infância quanto na adolescência, nós tivemos um conjunto de sintomas que a gente chama na pesquisa de desfechos, que cada um apresentou. Então, por exemplo, em relação às crianças, além de ansiedade e depressão, a gente percebeu que essa exposição excessiva às telas, né, e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, não deveria passar de 2 horas,
mas a gente viu que crianças estavam expostas entre 8, às vezes até 11 horas por dia, né? Com o advento da pandemia, muitas vezes com estudo online, e também, às vezes, apagava a luz do quarto, o pai achava que estava dormindo e realmente estava lá, pendurado no celular, nas redes sociais, joguinhos, então atrapalhando também o tempo de sono. E aí essas crianças, por exemplo, elas desenvolveram um aumento nos scores, né? Aumento naquelas escalas que medem determinados tipos de comportamento, elas apresentaram scores mais altos. Então, com relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os scores estavam mais altos, quanto mais alto era o tempo de tela. O transtorno opositor desafiador, né? Aquela criança que, às vezes, tem dificuldade de reconhecer figuras de autoridade, como o professor e os pais, esses scores também aumentaram. Transtornos de conduta, né? As crianças que querem transcender as regras, então, por exemplo, está escrito uma faixa lá, não entre nesse prédio, aí a criança, ela quer entrar. Então, e problemas de socialização. Então, a questão até lá dos meninos pequenos querer dividir um brinquedo, né? E até os mais velhos de querer dividir amizade, a gente viu muitas questões problemáticas com relação à socialização, associadas àqueles meninos que estavam, meninos e meninas, né? Que estavam tendo um maior tempo de tela diário. Com relação aos adolescentes, a gente percebeu que, além da ansiedade e depressão, os tempos diários maiores envolvidos com as telas, eles também estavam associados a menor autoestima, problemas com relação a pensamento suicida, ideação suicida, autolesão, né? Então, muitas crianças que cortavam os pulsos, etc. E, sobretudo, nas meninas, as redes sociais, que mostram corpos perfeitos, vidas perfeitas, estavam na base da quantidade de depressão que elas desenvolveram, que foi sensivelmente maior do que os rapazes. Aí eu já chego com duas questões para você. Uma é, como a sua pesquisa envolve todos os continentes, né, e nós sabemos por outras pesquisas que, infelizmente, nós do Brasil acabamos liderando os rankings, né, da depressão, da ansiedade, né, já se foi dito muitas vezes que a ansiedade é o mal do século, e do século passado, na verdade, né, mas que está entrando nesse com força total. Mas na América Latina, por exemplo, o Brasil lidera na questão de depressão, no mundo, de uma forma geral, né, ficamos aí entre os 10 do top. Então, eu queria, nesse mapeamento que você fez, nessa revisão, em termos de mundo, como é que estamos nós em relação a essa questão, né? Depressão, ansiedade, e nesse levantamento incrível e nessa colocação que você fez aí, considerando o ensino fundamental e o médio, como é que fica, né? Tantas crianças, tantos estudantes com tantos problemas que foram identificados em relação à questão aprendizagem, né? Ela está caindo, como é que ficou o nível, né, de conhecimento que eu estou dando conta de assimilar? Sim, infelizmente, os estudos brasileiros, eles não foram a maioria, né, que se encaixaram nos nossos critérios mais rígidos de qualidade dos estudos. Mas aqui no Brasil, dos estudos que nós conseguimos encontrar, nós tivemos também, infelizmente, né, um predomínio de ansiedade e depressão, mas nós não tivemos, no ranqueamento, a gente não está muito lá em cima, pelo número de estudos, então não foi, assim, muito representativo. A gente precisa melhorar e ampliar o número de estudos brasileiros para que a gente possa generalizar esses resultados e começar a fazer parte de um ranking. Mas, dos poucos estudos brasileiros que entraram, todos eles encontraram também ansiedade e depressão entre as crianças e os adolescentes, e também essa questão do transtorno de conduta, essa questão do transtorno opositor desafiador, sintomas de TDAH, inclusive até de autismo, né? O que a gente percebeu que, por exemplo, os Estados Unidos, pelo fato também do número de estudos, e o Canadá e o Reino Unido, eles estão na frente pelo número de estudos e a quantidade de depressão e ansiedade que a gente encontrou. Então, foram muitos estudos do Reino Unido, muitos estudos dos Estados Unidos, muitos estudos do Canadá. Tivemos uma grande quantidade de estudos de Japão e China também, China sobretudo.
Contudo, lá, por questões culturais, as crianças têm uma disciplina um pouco maior. Então, elas não dedicam tanto tempo às redes sociais e elas estão expostas às telas mais para estudo, né? Às vezes aquele conteúdo mesmo do entretenimento, mas que está voltado ao desenvolvimento cognitivo da criança, para que ela tenha uma melhor resposta educacional, né? Então, assim, por questões culturais e países, né, que têm ali a sua cultura mais antiga, já passou por várias fases que nós brasileiros ainda vamos passar, né? Então, eles já estão um passo à frente, mas mesmo assim, os adolescentes desses locais, eles ainda, pelo fato da explosão hormonal, da importância dos pares e também da desvincular da questão educacional dos pais, né? Porque as crianças ainda estão ali sob o jugo, né, e sobre o domínio dos pais. Mas os adolescentes, eles já começam a desviar disso, e aí sim eles apresentaram também um nível maior. Então, esses países, eles estão ali, e quando a gente fala em ranqueamento, eles estão ali no topo, né? E quando a gente vem trazendo essa questão para a aprendizagem, a gente vê um detalhe muito importante, porque se a gente tem um aumento, por exemplo, de sintomas de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, fica muito difícil do professor, mesmo com todas as ferramentas, manter a atenção dessas crianças, né? Hoje em dia a gente tem um apelo para que o professor, ele introduza metodologias ativas na sua sala de aula, né? Então, que use um joguinho de celular, ou que pelo menos em PowerPoint ele faça lá a transmissão de um conteúdo mais interativo, etc., né? Mas o que a gente vê, por exemplo, lá fora, em países que têm uma experiência maior, vou colocar aqui o exemplo da Suécia, né? A Suécia ficou durante 15 anos, trocou para o ensino digital, então, para tentar aproveitar da tecnologia para acelerar o processo de aprendizagem. Então, as crianças trocaram cadernos e livros físicos pelos iPads, e essas anotações em iPads e livros digitais, né? E depois de uma tentativa aí durante 15 anos, as ministras da Educação e da Cultura, elas se reuniram e, diante dos resultados da pesquisa, que foi visto um enfraquecimento muito grande na questão da expressão, né? As crianças perderam muito interesse pela pesquisa e aumentaram muito o interesse e a dependência por conteúdos prontos. Então, isso estava diminuindo muito o desempenho das crianças naqueles testes anuais que o governo fazia. Então, elas decidiram que iam acabar com essa parte digital, voltar aos cadernos, voltar à anotação, voltar aos livros físicos, para tentar, então, voltar àqueles níveis, né, invejáveis que a Suécia tinha, né, com relação à educação. Então, a gente vive esse paradoxo, o professor tentar meios para que prenda a atenção dessas crianças que estão acostumadas em casa a joguinhos e telas com muitas informações saltitantes ali, e aí dentro de sala ele tem que manter um silêncio, ele tem que manter uma concentração, e ele tem que despender de um quociente cognitivo ali, né, para conseguir desenvolver a atividade dele. Então, tudo aquilo que ele está habituado, por exemplo, em casa, onde for de entretenimento, ele tem que abrir mão para tentar se sair bem nas atividades, e a gente percebe essa grande dificuldade, crianças que às vezes vão avançando nas séries e ainda não têm, né, a leitura e a escrita estabelecida. Então, a gente vem com essa pesquisa também buscar estratégias para que os pais possam oferecer as telas, que são oportunidades, sim, de aprendizado e desenvolvimento, mas que não tire da criança a habilidade da leitura e da escrita, porque isso realmente empobrece os processos de aprendizagem, né, formal da criança. Então, por exemplo, uma criança que ficou envolvida ali numa tela, num filme, num desenho, em alguma coisa, o pai teve que sair, a criança ficou jogando o joguinho durante 3 horas. Vamos combinar para que essa criança depois escreva 3 parágrafos, né, com lápis, a caneta, num caderno, sobre o que ela viu na tela, sobre o que ela fez, porque o que a gente tem de experiência, quando a gente vê o ciclo vital todo,
é que as crianças, elas deram lugar a adultos muito empobrecidos em termos de vocabulário, né, em termos de refinamento cultural. Então, o que a gente pode fazer para que isso não, em curto prazo, né, não tenha esse mesmo desfecho, é voltar as crianças para a questão mesmo da escrita e da leitura. Agora, a longo prazo, em termos de humanidade, né, nós desenvolvemos essa região do córtex pré-frontal muito quando nós ganhamos a bipedestação e liberamos as mãos, né? E aí nós fomos desenvolvendo ferramentas, né? A gente tem essas pinturas rupestres aí, onde a gente começa a desenvolver ferramentas, e aí a gente consegue, então, o que a gente vai chamar de pinça trípode, né? Então, a gente consegue desenvolver esse movimento de pinça, e aí a gente teve um desenvolvimento muito grande da área motora, passando até, inclusive, a desenvolver essa questão do controle inibitório, da censura, do raciocínio lógico, da memória de trabalho, tudo está relacionado a essa área que os humanos desenvolveram mais. Então, nós temos tantos sentidos que a gente pode explorar, nós temos, além da visão da tela ou dos dedos para digitar no celular, nós temos a audição, nós temos o tato, nós temos vários outros sentidos que vão ficando à parte quando a gente só integra a tela para o desenvolvimento infantil, né, para aguçar a aprendizagem, para melhorar a leitura de mundo, né? Então, a aprendizagem, a gente sabe que não é só fazer uma conta ou conseguir copiar um ditado do professor, mas é fazer uma leitura crítica de mundo, né? Então, quando a gente tem tantos outros sentidos que foram desenvolvidos por tantos milhares de anos por nossa espécie, né? E que vieram até a modificar essa região do nosso cérebro para que a gente tivesse um autocontrole. Às vezes a gente tem vontade de dar uma má resposta, mas a gente repensa, né? Então, essa impulsividade, a gente conseguiu ganhar isso, diferente dos outros animais, exatamente porque a gente teve todos esses outros sentidos trabalhados, né? Então, em termos de humanidade, se a gente se integra e se entrega a esses conteúdos prontos, a só essas atividades baseadas em tela, a gente corre o risco dessas áreas cerebrais que ganharam massa mesmo, né, de neurônios, para que a gente tivesse tantos circuitos neuronais que a gente consegue integrar tantas coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue ter essa abstração de olhar um quadro pintado, de admirar o belo, de conseguir fazer uma diferença sobre isso. O que nos diferencia, né, dos animais que a gente chama de irracionais, a gente pode perder isso ao longo do tempo se a gente não conseguir ter uma visão responsável da nossa interação com telas hoje em dia, tanto para o entretenimento quanto também para a sala de aula. E o comprometimento não fica só com a aprendizagem, né? Porque vem aí uma série de questões, como, por exemplo, você falou da questão importantíssima da leitura crítica do nosso processo, do cotidiano, uma visão mais, né, ampla da questão da política, do próprio país que a gente vive, e aí a gente já vê porque a aprendizagem por si só, ela já é desafiadora. Você conseguir intermediar, né? Não é ser mais a fonte de conhecimento, mas intermediar o conhecimento em sala de aula já é um desafio grande. Aí você tem que trabalhar com todas essas questões que você acabou de citar e propiciar uma questão de visão crítica, né? Fazer uma leitura mais crítica, ajudar com que esses alunos sejam cidadãos, né? Consigam ser, né, essa pessoa, esse cidadão para o dia a dia. E tem também essa questão de os facilitadores que a tecnologia nos traz, que aí eu vou querer que você opine sobre duas questões que, ao mesmo tempo que se contrapõem, fazem parte do processo, e aí como lidar com. Porque as escolas, cada vez mais, principalmente a rede particular, né, entra ou quer mostrar tecnologia, avanços, até para atrair mais pais e mais alunos. Então, são telas interativas, chega de aula, o famoso cuspe-giz, né? E vamos usar uma TV, vamos usar telas, e aí elas vêm com tecnologia, e muitas já dão tablet na matrícula, e por aí vai. Aí vem as leis com discussões para proibir ou não o uso de celular na sala de aula. E, de um outro lado,
vem o chat GPT. Quer dizer, que você chega e joga tudo lá e você tem um trabalho pronto, ou você faz uma redação e joga lá e ele corrige. Como que você percebe, Renata, todas essas questões, né? Porque é um avanço, claro, avanço é bom, mas como lidar com esse processo pensando nesse mundo da educação? Sim, sim. É um avanço, e assim, a gente pensando no mundo da educação, mas a gente tem avançado em vários campos. Então, por exemplo, a pesquisa que utiliza, por exemplo, sondagens de córtex cerebral, a pesquisa já está num ponto onde a gente já está conseguindo ler pensamentos, né, por ressonância magnética. Então, eu faço parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e nossa sede ali no Centro de Tecnologia Molecular da UFMG, onde eu sou pesquisadora, lá a gente tem uma pegada que a gente chama de INCT Neurotech, que é até o nosso Instagram, R no final, de responsável. Porque até que ponto que a gente pode usar essas coisas e que a gente está sendo ético, a gente está sendo responsável, né? Você vai agora começar a sondar os pensamentos, né? Então, assim, saiu ano passado um artigo da Nature que foi um estrondo, onde, por ressonância magnética, a gente já estava conseguindo ler pensamentos. Um aparelho de ressonância magnética é um trombolho, ninguém vai andar com ele nas ruas e levar para a escola para ler pensamentos, mas assim, nós já estamos nesse patamar. Quando a gente pensa em chat GPT, a gente pensa numa inteligência artificial criando um conteúdo pronto para a gente. Mas quando a gente pensa que pode ser sondado em termos de pensamento, a gente assusta, né? Então, as coisas estão ainda para evoluírem. Com relação ao chat GPT, é muito importante a gente lembrar o seguinte, ele precisa de um prompt bem feito, ou seja, uma pergunta bem feita, porque senão ele vai entregar um conteúdo ruim, ele não consegue colocar referências nas coisas que ele fala, então a gente confia que aquele sujeito que ele está citando lá é o que realmente falou aquilo, e a gente vai observar, né, quem está habituado, e ele não citou a pessoa correta, a pessoa já morreu, a pessoa... então, o chat GPT, para quem tem um conhecimento ingênuo, ele vai ser um tiro no pé, porque as pessoas vão utilizar para fazer um TCC e a banca do TCC, por exemplo, vai notar, né, que foi um conteúdo pronto, etc. Mas se a pessoa se especializar, por exemplo, em desenvolver um bom prompt, ou seja, uma boa pergunta de pesquisa, aquela pessoa já tem um diferencial de aprendizagem, sabe? Então, já é uma pessoa que foi preparada pela escola, já foi preparada lá desde o início, porque o ideal é você perguntar em inglês, o ideal é você fazer um bom prompt, e para que você tenha condições intelectuais de montar um bom prompt, montar uma boa pergunta de pesquisa, você já tem que ser um sujeito com a visão crítica de mundo, que já passou pela escolaridade. Então, assim, o chat GPT, ele não é algo que a gente precise ficar, assim, tão preocupado num primeiro momento. Em tese, os professores que vão avaliar os trabalhos, eles estariam ou estão preparados para observar que o aluno utilizou aquilo, né? E conversar com o aluno, dizer que aquele não é o melhor jeito para ele garantir o aprendizado, enquanto ele está podendo cognitivamente moldar o seu status intelectual, que vai chegar um momento da vida dele que ele não vai poder fazer isso mais, porque ele vai estar em demência, etc. Né? O ideal é que ele molde isso durante esses momentos. Agora, com relação à sua primeira colocação, né, o desafio de conseguir fazer o aluno aprender e ter que deixar ele usar uma tecnologia e, ao mesmo tempo, vem normas que impedem que essa tecnologia seja liberada. O que ocorre? Assim que eu liberei essa pesquisa, né, que eu defendi o doutorado ano passado, ela acabou que foi bem disseminada na televisão e no rádio, né? E o Colégio Santo Agostinho, ele me chamou para fazer um contraponto, para poder fazer uma avaliação crítica do que eles estavam tentando propor. E em 2023, eles mudaram o regimento da escola, proibindo o celular. Então, crianças em uma determinada faixa etária,
elas estavam proibidas de utilizar o celular no horário do intervalo, porque é o horário onde eles iam para a parte do entretenimento. E a parte do entretenimento é que a gente percebe que as telas, elas são mais prejudiciais, onde você vai para redes sociais, vê vidas perfeitas, famílias, que eles chamam de famílias de propaganda de margarina, né? Aquelas famílias perfeitas, coisas que a gente sabe que tem filtro, tem maquiagem, tem todo um processo para que aquilo apareça nas telas, né? Nem todas as vidas são perfeitas daquela forma. Então, as crianças, eles mudaram o regimento, né? E aí as crianças foram proibidas de usar o celular no momento da descontração, e aí eles estavam tentando inserir aquelas brincadeiras mesmo do tempo nosso de criança, pular elástico, rodar um bambolê, alguma coisa que estimule cognitivamente a criança para quando ela voltar para dentro da sala de aula, ela esteja apta a receber o conteúdo, né? Formal da aprendizagem, e não continuar pensando naquela rede social, porque o que acontece é isso, você fica ruminando, se eu pudesse dar tal resposta para fulano que me falou aquilo lá, a criança, ela volta para dentro da sala de aula, o adolescente volta para dentro da sala de aula, ruminando ainda o que é que ela viu durante o intervalo, o que ela poderia ter respondido, o que ela vai responder, o que ela vai fazer de foto, de vídeo, de filtro que vai usar para poder responder aquela rede social. Então, isso, eles perceberam que estava atrapalhando, e realmente é o que a gente percebe na pesquisa, que atrapalha. Eu também estive falando para o time do Cruzeiro, porque eles também estavam percebendo que os atletas mais jovens estavam se envolvendo muito com isso, né, inclusive no momento que eles estavam fazendo a preparação física. Então, como essa área motora, ela ficou dividida também com relação à censura, a pensamento crítico, você utiliza no momento que você está tentando fazer o seu preparo físico ali, num aparelho de musculação, numa bicicleta, uma parte dessa área do seu cérebro está dedicada a ruminar tudo que você viu na rede social. E se a rede social está ali no seu telefone na frente, na bicicleta ergométrica, por exemplo, você continua ali envolvido uma grande parte da sua energia, do seu cognitivo, tentando entender o que as pessoas estão falando. Será que estão falando para mim? Aquela é uma indireta para mim? Eu vou responder como para me sobressair? Então, com relação às escolas, que a gente fala da rede particular, né, citando aí o Santo Agostinho, e eu estou citando o Santo Agostinho porque eles estavam na mídia e eu fui convocada também pela Rádio Tatiaia, inclusive, para poder fazer esse contraponto. Por quê? Porque é importante que se tire nesse horário do divertimento das crianças essas telas, porque às vezes é importante que a tela esteja presente na sala de aula, porque dá para você fazer uma imagem 3D, melhora o conhecimento da criança, dá para você fazer uma animação, então você vendo uma proteína interagindo com a outra, é muito diferente do que você só chegar e falar que uma proteína interagiu. Se você mostra na tela, é mais fácil. Em compensação, quando você tem a oportunidade da criança ir para as redes sociais, ir, por exemplo, para aquele joguinho que foi terrível, né? O joguinho da baleia azul, quantas crianças suicidaram, né? E adolescentes suicidaram com aquele joguinho da baleia azul, e vários outros jogos que a gente não tem, às vezes, nem noção, e eles estão por aí, né? Então, eu acho que conseguiram encontrar um meio de mitigar, minimizar, pelo menos, esse impacto, né? O nosso estudo, ele viu que o impacto na saúde mental das telas para o estudo online ou para trabalho, ele era muito menor do que as telas para entretenimento. Até por isso que o Canadá acabou optando por diminuir, restringir para adultos 3 horas de tela para entretenimento, porque exatamente são aquelas mais prejudiciais. Diferente, por exemplo, da tela do cinema, né, que ela envolve uma socialização muito grande, você tem um contato, né, com outras pessoas na ida, na volta, durante, as pessoas batem palma, como elas se expressam ali, às vezes uns até xingam o outro, etc., né, mas você tem essa expressão, e o fato, por exemplo, de ser tudo digital, houve um enfraquecimento até na capacidade de expressão, né, que a gente chama de alexitimia, né, que é a dificuldade de expressar emoções. Então, são coisas que vieram a aparecer
com mais ênfase, depois que a gente começou a se comunicar, às vezes, dentro da mesma casa, utilizando, por exemplo, o WhatsApp, né? E a sua análise ela é interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, porque a questão de, por um lado, obviamente, ser muito bom, por outra, a questão é complicada, porque sabemos que estamos num país com muitos analfabetos funcionais, né? Infelizmente, a educação ela não conseguiu chegar a um nível de qualidade que permita as pessoas, você está alfabetizando, que a pessoa sabe ler, sabe escrever, mas até que ponto ela chega no que você falou, que é ter a possibilidade de fazer uma leitura, né, crítica, ter uma visão mais crítica. E, por outro lado, como que tudo isso, quando eu vou para o ChatGPT e eu vou ser uma pessoa mais refinada e blá, 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 mas, por um outro lado, isso não vai aumentar as desigualdades, porque a gente sabe também que o volume de pessoas que vai ter tudo isso é pequeno, infelizmente, da população, por mais que mais brasileiros tenham chegado, né, a um nível superior, né, a gente sabe a dificuldade disso tudo, a própria questão do analfabeto funcional, enfim, precisamos todos nós, né, vocês que estão assistindo, que estão nos ouvindo aí no podcast, a conversa é incrível, é fantástica, os assuntos são, né, os dados, né, as pontuações da Renata são maravilhosas, e a gente vai deixar na legenda o link para vocês acessarem todo o material dela, para vocês se informarem e entender como que vocês podem fazer isso. E por isso eu vou fechar aqui com a Renata, pedindo para ela que dê dicas importantes para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quer seja um estudante, né? Você é adolescente, você é jovem, né? Você pai, mãe, professor, como que a gente pode trabalhar, sim, com a tecnologia a nosso favor, o que ela percebeu dos estudos dela aí, que conclusões ela trouxe e como que ela pode nos ajudar com algumas dicas. Claro, com certeza. Se a gente fosse, né, falar de tudo, a gente ia ficar muito tempo aqui e eu ia atrapalhar aí, ia extrapolar o tempo do programa. Mas uma coisa é muito importante a gente pensar, sabe? O algoritmo, ele trabalha para ele criar uma realidade personalizada, aquela chamada bolha de informação. Esse cenário, ele vem reforçando aquelas convicções pessoais que cada um, né, cada pessoa, tem, e aí vai levando a pessoa a achar, entender que o seu ponto de vista, ele é um traço absoluto da verdade. Então, sempre que você vai para a internet buscar um determinado assunto, o algoritmo, ele foi programado para alimentar aquilo. Então, se você busca um conteúdo depressivo, ele vai te retornar cada vez mais conteúdo depressivo. Se você busca um conteúdo adulto, né, que hoje a gente chama de conteúdo adulto, ele vai acabar retornando mais conteúdo adulto. Então, o que a gente precisa? A gente precisa defender as crianças, por exemplo, não da internet, mas na internet. Buscar conteúdos que vão agregar, porque o tempo de tela, no final do estudo, nós percebemos que ele não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo ao que a pessoa está exposta, né? Então, mesmo que seja um tempo menor de tela, é difícil, às vezes, o pai e a mãe, falar, você vai ficar só 2 horas no computador, só 2 horas na televisão. Mas, às vezes, ficar junto, estar junto, conversar-se sobre o que está vendo, sobre o que está passando, ou pedir para escrever depois sobre aquilo que viu, sabe? Ajuda a criança a desenvolver um senso crítico daquilo que ela está vendo. Falei, poxa, mas a semana toda eu vi a mesma coisa, estou vendo aqui que eu escrevi sobre a mesma coisa essa semana toda, né? Ou então, olha só que coisa idiota que eu tenho visto, ou então, olha que coisa legal, vou procurar mais sobre isso, né? Então, isso é muito importante. Os adultos, eles prestarem atenção nos sinais que as crianças emitem, né? Para dar mais atenção. O gerenciamento do tempo para o adulto, ele é fundamental, e as telas, às vezes, atrapalham muito, né? Maratonar séries, todas essas coisas. Então, fazer uma autorreflexão se o gerenciamento do tempo está sendo bem feito, para que sobre tempo para dar atenção às crianças e para fazer atividades cognitivas enriquecedoras. Enriquecer também o tempo fora da tela, então, um piquenique, um jantar em família, alguma coisa diferente para que a gente saia um pouco das telas, né?
A gente viu naquele filme, tipo, parece um documentário, o Dilema das Redes, quando a mãe propõe 15 minutos de um jantar sem celular, quando ela vê a criança, a filha dela está quebrando o pote lá e pegando o celular. Você vê que a criança não conseguiu ficar em família 15 minutos. Isso nos fala duas coisas, que ela pode estar dependente do celular, mas ela pode estar querendo se ver livre também dessa família. Como é que está a estrutura dessa família, que ela não é interessante durante 15 minutos no jantar, né? Então, é muito importante a gente se atentar a isso, porque a tela, ela não vem primeiro ser a nossa inimiga, ela acaba se tornando pelo algoritmo que realimenta tudo aquilo que a gente busca. Então, se você está com vício em compras, toda hora vai aparecer uma coisa inútil para você comprar e você acaba comprando. Se você está mergulhado num fundo de poço de depressão, etc., você vai ser retroalimentado com aquele conteúdo, né? Então, é onde surgem esses jogos aí, igual o jogo da baleia azul e outras coisas. Então, o que eu deixo aqui é que as telas, elas vieram realmente para ficar, para melhorar, né? Hoje a gente já sabe pela tela quanto tempo que o ônibus vai demorar para passar. Então, elas são importantes para nós. Nós saímos da fila do banco, né? Mas a gente não precisa também sair da fila do cinema, a gente não precisa parar de ter a socialização em família. Quer assistir uma tela, assiste junto com o filho, conversando com ele sobre isso, né? Então, é importante a gente manter a socialização, a gente manter o diálogo, né? Ficar atento aos sinais das crianças e dos adolescentes que a gente tem em casa e ficar atento à questão do algoritmo. Porque o que a gente tem visto? Essas crianças e adolescentes, elas estão levando a adultos que estão demorando a amadurecer, que tem uma grande quantidade de escolhas por conta do mundo digital, mas ele tem também uma paralisia decisória, né? Ele tem uma dificuldade de tomada de decisão. Então, isso é muito, como eu vou dizer, perigoso para esses adultos. Nós vamos conseguir formar adultos competentes para estar dando essa atenção aos seus filhos daqui a pouco, né? Então, é muito importante a gente cuidar das crianças e dos adolescentes na internet, para que a gente tire os adultos desse ciclo de ter essa paralisia decisória, essa dificuldade na tomada de decisão, e a gente consiga, então, numa próxima geração, mitigar esses efeitos e continuar aproveitando os benefícios da tela. É fato, e fica claro para a gente, que o avanço tecnológico ele é irreversível, não dá para a gente andar para trás. É aprender a lidar com as novidades que nos vão chegando. E se, por um lado, né, o celular, a TV, a própria pandemia, obrigou a gente a viver com uma realidade chamada de filhos do quarto, né? Todos aqueles nossos filhos, sobrinhos, que vão crescendo dentro do quarto sozinho, no seu computador, na sua internet, vivendo esse mundinho em que eles se tornam ansiosos, porque também a gente tem que pensar que quando a Renata fala do maratonar uma série, somos nós sendo ansiosos também. Você quer ver logo o fim, você quer saber o que acontece com aquele personagem, e aí a temporada acaba e você fica desesperado porque a outra só vem daí 6 meses ou um ano. Temos que aprender a lidar com esses processos, porque maratonar séries é ansiedade, assim como os filhos do quarto, no seu dia a dia com a tecnologia, criam essa ansiedade, muitas vezes a depressão, né, ou tantos outros transtornos que a Renata comentou, como a questão de lidar com a autoridade, né? Quem, entre aspas, manda em mim. E aí a gente precisa dizer para você, pai e mãe, que você mandar no sentido de ter autoridade sobre seu filho. Lembre-se, você leva para a mão dele, você leva para dentro de casa uma série de coisas que depois você vai se perguntar o que causou aqueles problemas. Aí é um aluno que desrespeita o professor na escola, aí é um aluno que é violento com os outros alunos. Olha como que a violência tem chegado nas escolas, com alunos matando colegas, atirando, pegando uma faca. Quer dizer, de onde veio esse revólver? E essa faca? E por que ele fez isso? Quais são as situações às quais ele foi exposto? E quando você não tem um tempo de qualidade, porque a gente sabe, sim, que o pai, a mãe, que o seu dia a dia ele pode ser corrido, entre aspas, trabalhando, estudando, mas se você optou por ter filhos, você tem uma responsabilidade que você tem que assumir, não dá para empurrar. E aí, o que você está colocando dentro de casa? Quando você coloca o celular
na mão do seu filho, você tem que mostrar para ele que aquilo é uma ferramenta tão poderosa quanto um carro na rua. Né? Ele pode matar, ele pode salvar, ele vai te trazer coisas boas. Mas como também bem disse a Renata, tem o nosso maldito ou bendito algoritmo da internet. Se você pesquisa aqueles conteúdos, como ela disse, educadamente adulto, mas podemos falar aqui abertamente de pornografia e outras coisas ruins, você vai ser metralhado com mais conteúdos desses, porque se você está pesquisando, vai aparecer para você. E se você tem problemas em relação a esse tipo de compulsão, bulimia, depressão, porque depressão parece que atrai depressão também. Então, se você vê esse tipo de conteúdo, você acaba atraindo mais. Então, vamos buscar para a nossa vida, não só na internet, mas no nosso dia a dia, né, coisas positivas, coisas que vão nos agregar, vamos ajudar a educação a ser melhor. Como é que você pode contribuir com a sala de aula, com o celular, com a tela que você está vendo? Lembre que seu filho segue exemplos, padrão, comportamentos. Não adianta você mandar ele comer alface se você não come alface. Porque ele está vendo que você não come, por que ele tem que comer? E se você fica no celular o dia inteiro, por que ele não pode ficar? É importante a gente separar essas questões. Eu trabalho com isso, mas eu posso ter meu momento de folga, né? O piquenique, eu acho que está muito longe de muitas famílias, mas tem muitos parques perto de casa, de uma forma geral. Mas a questão de continuar nas filas culturais, como a Renata citou, é incrível lembrar disso. Saímos das filas do banco, ponto, mas podemos continuar na fila do cinema, né? Na fila de um show, vamos nos sociabilizar, vamos mostrar para os nossos filhos que isso também é interessante. Porque, às vezes, você vai ter um compromisso religioso, e uma coisa é um compromisso religioso virtual, mas quando você está lá, com todas aquelas pessoas que compartilham das suas crenças, isso te ajuda, é interessante. Então, vamos aprender a lidar com o que vem para a gente de novidade, como as questões da tecnologia para o avanço da medicina da saúde, para a gente usar isso de uma forma melhor. Porque, muitas vezes, os transtornos mentais são causados por nós mesmos, nos deixamos levar, ou para quem leva as coisas de uma forma indevida para dentro de casa, ou não prepara as pessoas para lidarem com essas questões. O processo de depressão, ele é muito complexo. Aqui eu vou aproveitar para indicar para vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, temos uma entrevista incrível com a jornalista Nalu Saad, que contou a história que ela viveu com a filha dela, de 9 anos, de 9 aos 14, a idade atual dela, agora em 2024, com depressão infantil-juvenil. Ela teve infantil, depois juvenil, não teve gatilho de uma situação específica, era uma doença. Né, que até ela entender todo esse processo e como lidar, leva um tempo para a criança, para a filha, que às vezes poderia ter tido um tratamento mais adequado. Então, isso é para abrir os nossos olhos. Né? Vamos lidar melhor com isso. Vou deixar o link para a entrevista para facilitar a sua vida também, para que você possa assistir essa entrevista e, inclusive, ler esse trabalho incrível que a Renata fez. E a gente tem que agradecer muito pessoas como ela, olha, você vê, doutora, né, trabalhando para ser pós-doutora, inclusive investindo nesse assunto, que vai incluir bulimia, estudos, né, práticos no Brasil, de outros assuntos ainda em relação à tecnologia. Nós vamos convidá-la assim que essa nova pesquisa estiver pronta, esses resultados, para vir conversar com vocês e contar para a gente. E a gente tem muito que agradecer a esses pesquisadores que nos ajudam a entender melhor a nossa realidade. E que tal você também dar menos tempo para a tecnologia e mais tempo para os estudos e pensar que você também pode ser um pesquisador para fazer o nosso cotidiano melhor?